eis que surge uma grande ameaça. Ou eis que surge um grande tesouro, que está numa terra distante, desconhecida, mas que você precisa buscar para evitar um grande mal ou conquistar um precioso e grandioso bem. Você já ouviu esse tipo de história antes? Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre as 7 tramas universais, segundo Christopher Booker, em seu livro magistral The 7 Basic Plots, Why We Tell Stories. Se você perdeu as 2 primeiras tramas, Superando o Monstro ou Dos Trapos à Riqueza, eu deixo o card aqui em cima para você conferir. Lembrando que a trama de hoje ela guarda muitas semelhanças também com a jornada do herói. E nós esmiuçamos aqui a verdadeira jornada do herói de Joseph Campbell. Eu deixo o card aqui também da primeira parte, porque nós fizemos 3 vídeos sobre a jornada do herói. Hoje nós vamos esmiuçar a terceira trama universal de Booker, que se chama Quest, ou eu vou traduzir aqui como A Busca. Olha, Quest, ou A Busca, é uma das tramas mais reconhecíveis e ela foi largamente utilizada nos grandes poemas épicos da humanidade. O que dizer da epopeia, da fúria de Aquiles e sua jornada a Troia, visando a recuperação de Helena em A Ilíada? Ou os feitos de Vasco da Gama em sua busca pela rota para a Índia e a expansão marítima de Portugal em Os Lusíadas? Ou quem sabe a clássica lenda arturiana sobre a busca do Santo Graal? E aqui nós temos a busca no título, já indicando o tipo de trama. Vocês querem um exemplo mais óbvio? Que tal A Ilha do Tesouro, que é o template básico para qualquer história de vamos buscar o tesouro que a gente encontrou de um mapa de um pirata? Essa história ela foi feita pela primeira vez na Ilha do Tesouro, né? Ela foi exaustivamente repetida, mas o clássico está lá, a Ilha do Tesouro, e é uma história de busca. Essa, sem dúvida, é uma trama importantíssima, e você vai reconhecer também em exemplos modernos, como Os Caçadores da Arca Perdida. Indiana Jones é sempre uma história de busca, né? Ele está sempre indo atrás de algum artefato histórico, mitológico. Mas também existe a busca, não só para o prêmio, mas existe a busca para evitar uma catástrofe, como em Armagedon, onde um asteroide gigante está indo em direção à Terra para destruir e os heróis têm que ir lá no asteroide, explodir o asteroide para evitar a destruição da humanidade inteira. Tem também aquela história do grupo de desajustados, né, que vai evitar que a joia do infinito caia nas mãos de Ronan, o acusador, em Guardiões da Galáxia. O que importa aqui é que existe algo muito importante num lugar distante e que o herói ou o grupo de heróis se vê obrigado a ir para evitar o mal ou ir para conquistar algo grandioso bem distante da sua casa, fazendo uma jornada, né? A jornada de busca por algo. Então vamos destrinchar agora a essência da trama Quest ou A Busca. O primeiro ponto é o chamado, como sempre, né? Não dá para ficar no mundo comum, uma ameaça surge, geralmente urgente, e é um lugar distante que vai se resolver a questão. Mesmo quando é para buscar um tesouro, uma hora de perigo é apresentada de alguma forma no começo da narrativa. Um exemplo é a introdução do vilão, como acontece em A Ilha do Tesouro. Veja que no chamado, mesmo quando tem uma coisa que é um prêmio, na verdade quando é uma busca por um prêmio, você vai introduzir aqui outras pessoas que não são heróicas, que estão atrás do prêmio também, né? Isso é bem a trama do Indiana Jones. Tem uma coisa muito valiosa que se precisa buscar e tem várias pessoas atrás, tem o herói, o grupo de heróis, e tem os vilões, o grupo de vilões, atrás do mesmo objeto nessa terra distante. Isso é o plot também de A Ilha do Tesouro e de muitas outras histórias. Olha, nesse tipo de história, mais do que nos outros tipos de história, a gente tem um reforço de que o herói não está sozinho. Muitas vezes esse tipo de história ele abarca um grupo de heróis, né? E esse grupo de heróis ele pode ser de várias formas. E quando é um grupo muito grande e que você não dá muita atenção, quando o herói ele lidera um exército, né? É um monte de gente lá que está ajudando que você não sabe direito quem são, mas é uma galera, é um grupo. Muito frequentemente, o herói ele pode ter uma companhia que a única característica principal dela é que é uma companhia fiel.
como o Sam para o Frodo em Senhor dos Anéis, ou como o Ron Weasley para o Harry Potter. É um cara que está lá e ele é só o cara, o fiel escudeiro, como Sancho Panza para Don Quixote, por exemplo. Ele pode ser um sidekick, né? Aquele alívio cômico, aquele personagem que está lá para fazer uma graça e para balancear as coisas. O outro tipo, além do sidekick, é como o Batman e Robin, né? Tem o assistente, a pessoa mais jovem, né? Que está ali também ajudando. Ou o alívio cômico, como C3PO, como Snarf nos Thundercats, como aquela figurinha engraçadinha que está lá para fazer o alívio cômico e tornar as coisas mais leves quando a coisa fica pesada. E tem também aquele tipo de companheiro que ele balanceia as coisas em termos de características, né? Você vê muito isso em histórias de grupos de heróis. O Caverna do Dragão, tem o Hank, que é o líder, tem aquele Eric, que é o cavaleiro, que ele é o alívio cômico, tem o Presto, que ele faz mágicas, tem aquele outro que é o baixinho, o lourinho, esquentadinho. Todo grupo de heróis, na verdade, eles têm características que são complementares, né? E muitas vezes, tanto o sidekick quanto esses grupos complementares, eles mostram também fraquezas ou qualidades que são diferentes da do herói principal. Então, quando o herói principal, por exemplo, está corajoso, esse personagem está com medo. E vice-versa. Às vezes o herói apresenta uma fraqueza e é justamente o personagem secundário ali que está ajudando que vai apresentar uma qualidade ou algo que falta para o herói. Aí entramos na jornada em si, e o padrão da jornada é basicamente o mesmo. O herói ou os heróis, eles enfrentam uma série de desafios quase fatais, muitas provações, intercaladas com períodos de respiro, onde alguns personagens vão ajudá-los e vão remediá-los, vão acolhê-los depois das dificuldades. Então, assim, provação, ajuda, provação, ajuda. Então, a gente primeiro vai falar dessas provações e depois a gente vai falar desses aliados. O primeiro desafio, logo de cara, geralmente é o terreno. Mesmo se você está numa jornada para uma terra distante, desconhecida, geralmente é um terreno que não é favorável a essa viagem. Então isso já é a primeira provação. Sua essência é ser selvagem, estranho e hostil. Um deserto ou ermo, uma floresta vasta e labiríntica em suas profundezas, como a floresta devastada, onde os buscadores do Graal vivem a maioria de suas aventuras. Charnecas ou campos montanhosos, como o Frodo enfrentou, ou mar selvagem, traiçoeiro, como os Argonautas, Enéas, a Ilha do Tesouro. É muito difícil não citar Star Wars, eu acabo sempre citando. A trilogia original do Star Wars, ela tem 3 terrenos difíceis. No primeiro, que é o episódio 4, tem um deserto. O segundo tem uma terra de gelo, que é Hoth, né? O Império Contra-Ataca. E no Retorno de Jedi tem a floresta. Às vezes só o terreno já é um perigo. A segunda provação, o segundo perigo são os monstros, né? O episódio da Odisseia, por exemplo, o herói e seus homens ficam presos na caverna do gigante devorador de homens e caolho, Polifemo, e finalmente realiza uma fuga emocionante, cegando o Cíclope e se escondendo sobre suas ovelhas. O bacana da história da busca é que ela dá a oportunidade aqui nessa etapa de você fazer um mini superando um monstro, né? Geralmente aparece um monstro ou monstros logo no começo das provações. Citando o Star Wars aqui novamente, o Luke enfrenta no Império Contra-Ataca o Wampa, que é aquele abominável monstro das neves, né? Aquele bichão da neve, e no Retorno de Jedi ele enfrenta o Rancor logo no começo da história, né? Nos 2 filmes. No primeiro não estou lembrando aqui de um monstro no começo do filme, não. O perigo específico que o herói da busca enfrenta é um tanto mais enganoso e traiçoeiro, a tentação. Esta frequentemente, mas nem sempre, envolve uma bela e cativante mulher. A essência da tentação é que ela oferece a promessa de alguma gratificação física. Pode ser sexualmente excitante, pode oferecer comida saborosa e vinhos inebriantes. Pode simplesmente oferecer ao herói um momento de tranquilidade e prazer, em contraste com a natureza árdua e austera da tarefa que lhe foi confiada. De fato, render-se a uma tentação pode ser tão inequivocamente mortal quanto confrontar um monstro. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que isso é muito parecido com a jornada do herói.
nós temos lá o episódio onde o herói encontra com a face negativa da mulher, do feminino, né? E é justamente isso aqui, é a parte da tentação, e é a mesma lição, né? A tentação, ela te desvia do teu objetivo principal e pode pôr tudo a perder, né? E ele sempre aparece como alguma gratificação física. E isso dá a chance de mostrar a virtude do herói, né? De ser casto, e de estar concentrado na missão, de evitar os excessos da comida, da bebida, e da preguiça. Aqui o Booker ele fala que nesse tipo de história é muito comum que o herói passe por dois grandes obstáculos mortais opostos e ele passe por um caminho reto entre eles. Muitas vezes isso é fisicamente mostrado e algumas vezes isso é mais indicado ou mais metafórico ou psicológico. Mas a ideia aqui é que, através de um caminho de retidão, você evita dois grandes perigos. Tem alguns exemplos aqui na mitologia grega de A Odisseia, ou a Sala de Enigmas com Veneno e Fogo de Harry Potter e a Pedra Filosofal, ou aquela cena clássica dos lasers, que tem muito filme de espionagem, né? Aquela cena onde você tem que passar. Nesse caso aqui, é uma versão com esteroides disso, né? Você tem que achar um caminho intrincado por vários perigos para você conseguir chegar no teu objetivo. A jornada ao submundo é um outro tipo de provação que o herói tem que encarar nesse tipo de história. Aqui, ele tem que ir para um lugar onde habitado pelos espíritos dos mortos. Isso, às vezes, se dá literalmente na história, às vezes isso se dá de forma implícita, dependendo do grau de fantasia que tem a história. E, às vezes, ela serve até um significado mais profundo, porque ela pode se tornar depois uma bênção, porque ao encontrar com os espíritos dos mortos ou dos seus antepassados, você pode também consultá-lo sobre questões vitais do futuro. Pode se tornar como guia também, né? Então, cumpre uma função assustadora, ao mesmo tempo pode ser uma função de mestre ou guia, porque eles já viveram. Muitas vezes é um alerta sobre quem já foi derrotado por essa busca, né? Isso é muito comum em histórias de busca do tesouro do pirata, né? Você encontra com os cadáveres das pessoas que morreram tentando buscar aquilo. Indiana Jones tem isso, os cadáveres das pessoas que tentaram buscar o artefato lá dentro da pirâmide, de alguma coisa assim. Ao mesmo tempo, se você contempla o destino dos que vieram antes, isso também traz algum ensinamento. Além das provações dos monstros, de todos os obstáculos e de oponentes que o herói ou os heróis eles encontram na busca, eles também encontram os aliados ou as pessoas que vão ajudá-lo na sua busca, né, na sua tarefa. E aqui eles se apresentam quase sempre na forma de um ancião, de um velho, né, de um mestre, ou como de uma mulher jovem e bela, e de alguma forma você não sabe exatamente a idade dela, porque ela ser jovem na aparência não significa que ela é jovem de idade. E, obviamente, isso também depende da quantidade de fantasia que há na história, né? Isso pode ser mais literal ou não. E isso aqui também guarda muita semelhança com a Jornada do Herói. Você não assistiu, mais uma vez o card aqui, para você dar uma conferida nisso com mais profundidade. Mas isso acontece nos respiros, né? No momento em que o herói está muito combalido pelas provações, surge aí a face positiva do feminino, que é esse encontro com a deusa que tem lá na Jornada do Herói. Aqui o Booker fala como uma aliada, como um ajudante, né? E ele cita textualmente o exemplo da Galadriel do Senhor dos Anéis. A própria Princesa Leia, em alguma medida, ela também cumpre essa função ali. Ela cumpre a dupla função de ser a princesa a ser resgatada, mas ela também pega em armas e ajuda os heróis. E a figura do ancião, do velho experiente, ela está muito presente na Jornada do Herói. E é um exemplo mais óbvio, né? São a experiência, são os guerreiros do passado que estão aqui ajudando. E
A função deles aqui é só de guia. Eles nunca podem entrar efetivamente na missão, porque senão quem vai ser o herói vão ser eles, né? E o herói tem que ser o herói, não o mestre. O herói só é herói se ele cumpre a missão e não o mestre. Em algum momento na história da busca, o herói ou os heróis, eles chegam finalmente ao destino. E aqui que é a maior revelação desse tipo de história, e quando você fala ou da busca, né, imediatamente você remete à jornada. Essa é uma história de jornada. E então destino final. Mas quando você chega no destino final, vem com uma grande frustração, porque você descobre que o que era para ser o final da história, na verdade, é a metade da história. Chegar lá é a metade do trabalho. Vamos dar o exemplo aqui da busca pelo Cálice Sagrado, não a do Monty Python, mas da lenda arturiana, da busca do Santo Graal. Na metade da história, quando fica claro que apenas os 3 cavaleiros de Galahad, Percival e Bors são dignos de empreender as etapas finais da busca, há uma espécie de mudança completa de cenário para marcar a segunda parte da história em relação à primeira. Deixamos a floresta devastada e viajamos com os 3 heróis através do mar em um navio milagroso pilotado por uma bela donzela. Quando os heróis desembarcam, enfrentam sua última grande série de provações, incluindo a batalha mais sangrenta da história, a captura e destruição de um castelo sinistro onde muitas princesas foram mortas. Tudo isso os prepara para o clímax místico quando chegam a outro castelo misterioso para ver o próprio Santo Graal carregado por anjos, com uma visão da presença de Cristo pairando sobre eles. E depois dessas últimas provações, a gente chega efetivamente na resolução da história, onde o grande mal foi evitado ou o grande prêmio foi conquistado. Mas o surpreendente é que, da mesma forma como as outras 2 tramas anteriores, a jornada ela desembarca em uma resolução comum a elas, né? A gente acaba caindo no mesmo lugar, onde o herói ele se une à princesa ou a heroína se une ao príncipe, a união do masculino e do feminino que vislumbra o estabelecimento de uma família e a herança de um reino, né? Ou a liderança de um povo, a liderança sobre a sua comunidade, onde esse herói ou essa heroína vão governar. Essa imagem de completude com a união do homem e da mulher, que termina mais uma vez esse tipo de história e mostra que, mais uma vez, a mensagem aqui é de crescimento e maturidade.